Agora, eu vou talvez falar do indicador que eu mais levo em consideração juntamente com as médias móveis, ok? Então vamos lá, ó. Vou acionar aqui indicadores, tá? Mais indicadores. E aqui eu vou escrever o nome dele, estocástico. Tá aqui, já tá aparecendo. Então aqui, olha. Primeiro, vamos lá. Ele faz parte de um grupo de indicadores que é um oscilador, tá bom? Estocástico lento, pleno e rápido. Existe uma diferença de cálculo aqui, mas assim, pelos testes que eu fiz é pouco, né? A diferença não é muito grande, ok? Vou dar um clique aqui, estocástico lento, tá? Que é o que eu uso, inclusive. Então, assim, aqui a gente tem uma descriçãozinha, tá? A família de indicadores estocástico, lento, pleno e rápido, ajuda a identificar situações de compra e venda excessiva, né? Normalmente acima de 80 e abaixo de 20, o mercado torna-se vulnerável a correções. Bom, outra coisa que se observa também é que todos os indicadores que a gente colocou aqui no meio do gráfico, ok? Seja as médias móveis, VWAP, né? Todos eles, né, inclusive uma que eu não uso muito, que é a Bollinger, que eu já falei para vocês, mas já comentei, todos são colocados aqui no meio do gráfico, ok? Legal, então, aqui ele está dizendo, não é possível adicionar um indicador neste gráfico, ou seja, ele vai querer abrir uma nova janela, tá? Ok, então vamos inserir uma nova janela, ok? E aqui ele já mostrou uma carinha dele aqui, ok? Vou dar ok para ele. Pronto, tá aqui. Só que assim, vamos dividir um pouco a tela, né? Deixa eu arrumar aqui. Pronto. Então, ele inseriu o estocástico aqui. Então, vamos dar com o mouse da direita aqui para a gente entender um pouquinho ele, ok? Vamos lá. Propriedades, pronto. Primeira coisa que a gente percebe que ele tem dois parâmetros. Um é período, né? É período em relação a uma linha que chama K, tá? Daqui a pouco eu explico. Depois uma outra média, que é uma média em cima deste K, que ele chama de D, ok? Bom, se eu tiver que definir o estocástico, ele é um identificador de momento, né? Quando o preço da ação está muito abaixo ou muito acima, em relação ao histórico de preços recente, tá bom? Ele é dividido em duas linhas, tá? Observa aqui que ele já colocou uma linha aqui meio que marronzinha, tá? Essa é a linha K. É uma linha mais rápida, né? Compara o preço do fechamento atual, né? Do que está fechando agora, né? Do que ainda agora, com o preço ao longo de um período. Que período? 14 períodos, por exemplo, tá? Essa é a linha K, a marronzinha. E a verde? A verde é a linha D, que é nada mais que uma média em cima desse cara aqui, em cima da linha K. Então, calculada a partir da média móvel da linha K. É meio complicadinho, mas é isso mesmo. Então, é, essas duas linhas, elas oscilam entre um valor de 0 e 100, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos primeiro vir aqui, ó. Tá? Primeiro, vamos mudar essa cor logo de cara aqui. Vou colocar uma cor mais chamativa aqui, fúcsia, ok? Vou colocar 2 aqui. E também vamos mudar aqui a média. A gente vai colocar exponencial, tá? Para manter uma certa coerência. Pode ser aritmética, exponencial, etc. Ok. Vamos colocar aqui? Ok. Já mudou aqui no gráfico, ok? Bom, vamos dar ok.
né? E aí tá a linha aqui, ó. Isso aqui seria o estocástico. Tá vendo que à medida que ele vai para cima, ele se aproxima mais de 100% aqui em cima. À medida que ele vem para baixo, ele se aproxima mais do zero, ok? Bom, só que eu já vi muita gente configurando esse estocástico deixa desse jeito, mas esse jeito não é muito legal. Vamos fazer o seguinte, vamos vir aqui ó, em cima desses números aqui, vamos com o mouse direito, propriedades da escala de preços, ok? Espera um pouco abrir. Então, vamos colocar aqui, ó, tá vendo? Grade fixa. Tá vendo que tem uns níveis aqui, 20, 50, 80, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar, acrescentar um nível 0, vamos dar incluir. Vamos colocar um nível 100, vamos incluir. Vamos colocar, já tem aqui de 50, ok? Bom, para cada um desses caras a gente vai mudar a cor aqui, ó. O estilo é retinho da linha e nós vamos colocar aqui para 0, a gente vai colocar branco, tá bom? Para o 100% também a gente vai colocar branco aqui, ó. Vamos dar uma melhoradinha nisso, tá? Branco, branco, branco aqui, ó. Ok? A linha de 20 é uma linha que está lá embaixo, tá? Então, para eu identificar melhor uma linha lá embaixo, eu vou colocar ela como um azul aqui, tá bom? 2, aumentei a espessura, tá? A linha de cima, eu vou colocar a de 80, né? Eu vou colocar vermelha, também com a espessura de 2, ok? E 50 aqui, eu vou escolher uma outra cor aqui. Deixa eu ver se eu acho customizar. Colocar um laranja aqui, ok? Espessura de 2. Vou dar ok para ele, olha o que acontece, tá bom? A gente tem agora no gráfico aqui o mínimo de enquadramento aqui, né? Sem colocar essas linhas fica difícil. Deixa eu colocar mais uma linha aqui, para ficar mais claro. Propriedades da escala de preços, então, certo? Vamos lá. Grade fixa, e nós vamos colocar dois valores aqui, tá bom? Um de 10, que a gente vai colocar aqui na corzinha amarela, ok? E uma de 90, tá? Também na cor amarela, ok? Vamos dar ok aqui. Opa, não funcionou aqui, peraí. Fiz errado, tá? Peraí. Então, primeiro a gente tem que... Chatinho isso aqui, né? Mas tudo bem, ó. 10. A gente tem que dar incluir. Depois o 90 tem que dar incluir aqui, senão não vai funcionar, ok? Aí sim, a gente vem 10 aqui, muda para cor amarelo. E aqui no 90, mudamos também para cor amarelo. Pronto, agora nós temos os valores aqui. Na parte de baixo aqui, nós temos 10. Deixa eu ver, ficou errado aqui o 0, peraí. Vamos arrumar aqui, tá. Não tem problema. Vamos lá. Foi a primeira vez que eu alterei, né? Aí ficou com o amarelo aqui também, tá tudo certo. Tá tudo bem? Tá ok? Agora ficou legal. Bom, então nós temos aqui os valores, começando de baixo, de 0, 10, 20, 50, 80, 90 e 100. Então, o indicador, assim, na prática, né? É de momento, tal, né, em relação ao histórico de preço recente, ok, legal. Isso depois, o cálculo dele é meio complicado, ok? Mas é lógico, né? Talvez quando eu abordar cada indicador, eu vou fazer um detalhamento maior matemático da coisa. Mas isso aqui
Mas isso mais para frente é até besteira. O importante é saber usar o indicador, ok? Bom, então estamos com um estocástico, né, com a linha K de 14 períodos e a linha D, que é uma média em cima da linha K de 3 períodos, ok? Bom, independente do que a gente vai fazer daqui a pouco, olha só o que acontece. Quando o indicador está aqui em cima, né, dessa região, acima do 80, vamos considerar acima do 80, ele está sobrecomprado. Quando está abaixo da linha de 20, ele está sobrevendido. Eu podia dizer que é o seguinte, é um indicador que mostra para a gente a exaustão, ok? O indicador, né, estava descendo, ok? De repente encontrou uma exaustão aqui, ok? O normal, essa linha de 50 aqui, ó, significa o seguinte: toda vez que o indicador está acima da de 50, ele está comprado. Isso é o que o cara que criou esse indicador diz. Abaixo de 50, ele está vendido. Então, aqui eu peguei um bom ponto para a gente olhar, tá? Estou no gráfico de 1 minuto. Então, o que acontece? O indicador, ele vinha caindo. Chegou uma hora que ele parou aqui. O normal, se ele fosse continuar caindo, ele viria até mais ou menos 50, depois desceria de novo e continuaria. Ficaria entre essa região e esta, de 50%, ok? Só que aconteceu o seguinte, o que ele fez? Ele pegou, saiu daqui, em vez de parar aqui, ele atravessou a linha de 50. Bom, acima de 50, então, ele está comprado. Essa é a leitura. Então, o que acontece? Ele continua comprado, ele entrou na região, vamos falar assim, de 80% a 100%, a região de sobrecompra, mas continua, quer dizer, não vai reverter, né? Então não pode pensar assim, quando está em cima eu vendo, ou saio. Não é bem assim que funciona, ok? Então o que acontece? Ele fica aqui, ele volta até próximo de 50%, até antes, e depois volta a subir de novo. Então, nesse momento gráfico, que foi a última de sexta-feira, né? Ele está comprado. Então, como que mudou essa tendência? A partir do momento que ele passou dessa linha de 50, ok? Bom, isso daqui é o que é o padrão, tá? 14 por 3, tá? E a gente vai dar uma mexidinha nisso para ver o que acontece, ok? Vamos de novo aqui, ó, do indicador bem em cima, né, da linha K, tá? Que é dos históricos mais recentes, ok? Dos últimos períodos. E a gente vai fazer o seguinte. Vamos lá, de 14 a gente vai aumentar para 34. A média, né, que é calculado em cima dele e tal, a gente vai usar 5, ok? Deixamos a aparência mesmo. Opa, deixamos a aparência mesmo. Aplicamos. Aqui, ó. Muda um pouco a, digamos assim, a atuação dele, ok? Então, o que acontece? Aqui eu estou com um período maior, eu estou querendo pegar um histórico, né, dos preços recentes maior. E também, opa, aqui acho que eu não mudei, né? Deixa eu ver para 3, eu quero mudar isso para, deixa eu ver, 5, aí é o cálculo, ok. E aqui também eu quero mudar, vou colocar 5 aqui, que é a média em si, tá? Que é a média em cima do cara. Então, são duas linhas diferentes. Então, eu vou mudar aqui para 5 e vou colocar também, mantendo a coerência exponencial, ok? Olha só, ele muda um pouco o comportamento e fica um pouco mais suave. Por quê? Porque eu estou pegando um período maior. Quanto menor o período aqui, mais, digamos assim, ele se movimenta aqui. Então, observa
desta forma que está aqui, né? Ele vinha caindo, chegou aqui, parou, cruzou essa linha aqui, que agora é média de 5, e voltou a subir. Em que ponto? Aqui, olha, bem aqui, ó. Tá vendo? Então, exatamente, e aí que a gente junta com as médias, tá? A hora que ele passa da média de 34 e volta a subir de novo, ok? E está se mantendo aqui em cima, ó. Isso, apesar dele estar sobrecomprado, ele continua na tendência de alta. Que gráfico que é esse? De 1 minuto. Bom, mas e os 5 minutos? Vamos dar uma olhadinha? O mesmo estocástico ele vai funcionar em cima dos 5 minutos também. Olha só. Aqui fica mais evidente, né? Porque a gente está pegando um prazo maior, né? Praticamente pegando toda sexta-feira, na verdade. Sexta-feira abriu aqui, depois veio nesse ponto aqui. Olha o que aconteceu aqui embaixo, ó. Aqui embaixo, o estocástico já falou assim: olha, o que que ele faz? A K cruza D e começa a subir. Em que ponto? Exatamente aqui, ó. Tá? E vai subindo, subindo. Apesar desse meio ponto aqui, só para explicar um pouco, tá vendo esse candle aqui grandão? Esse daqui. Isso aqui, na verdade, é bem na notícia de sexta-feira lá, que teve dos gringos. Então, foi um movimento muito rápido, tá? Virou um martelo, né? Nós fizemos até uma compra aqui, tá? Porque eu estava esperando esse movimento dele, do gráfico aqui, ó, de 5 minutos, tá? Um candle, a gente comprou no finalzinho da vela, ok. Mas o que me apoiava? O estocástico. Apesar de o estocástico está dizendo, estou indo para cima, estou indo para cima, o preço volta, mas o estocástico está indo ainda para cima. E passou, nesse ponto aqui, ó, ele já passou os 50%. Poderia, lógico, dar uma voltinha aqui, voltar a cair, ok. Mas não, ele foi embora, atravessou, foi lá para os 80%, ok? Dos 80%, ele passou para os 90% e ficou aqui, ó, aqui em cima. Quando que volta de novo, né? Ele voltou um pouco. A partir de novo, que aqui em cima, na zona de sobrecomprado, e a linha K cruza a linha D, que é da média. Média de quê? De 5 minutos. Olha só. Bem aqui que ele cruzou. Ó, aqui. Bem nesse candle aqui em decisão, ok? O que que ele fez? Desceu tudo aqui, tá? E veio até aqui embaixo. Esse até aqui embaixo é a zona de sobrevendido. O que que ele faz? Aqui embaixo ele cruza, vem até a linha do meio, ou seja, ainda aqui até a linha do meio ele está sobrevendido, pode continuar caindo. Mas não, ele vem aqui, enrola um pouco aqui, ó, fica consolidado e volta e atravessa a linha K acima da linha D, atravessa para 50% e vai aqui para cima. Por isso que a tendência para segunda-feira, além de todos os indicadores que a gente já comentou, inclusive nessa videoaula mesmo, a gente já falou outras coisas aqui, a tendência é que ele vá subir. Se ele vai chegar nos 135 mil, não sei, mas eu vou estar acompanhando. Então, esse cara aqui é o cara que me dá, primeiro, ele me dá a tendência, né? Toda vez que eu tô para cima da linha de 50%, eu tô comprado. Toda vez que eu tiver abaixo da linha de 50%, eu estou vendido. Eu não, o preço está vendido, o índice está vendedor, ok? E esses pontos aqui é um possível, então, aqui embaixo, é um possível momento de, no mínimo, de retorno às médias. De repente ele está caindo e volta para as médias e cai, ok? Ou um possível ponto de reversão. Quando que é um ponto de reversão e se confirma? A partir do momento que ele passa da linha de 50 e fica para cima dela. É isto, ok? Então, vamos lá.
Como que usa o indicador? Bom, primeiro entendendo que 50% é a linha divisória entre estar comprado para cima ou vendido para baixo. E as linhas mais extremas, então, a linha mais próxima de 100 a partir de 80, então a gente olha a partir de 80, ok? A partir de 80 é uma zona de sobrecomprado. Isso não quer dizer que vai cair. Ele pode continuar, ficar aqui bastante tempo, inclusive entre os 100% e 80%, ficar brincando aqui, ó, tá? Se é uma tendência de alta muito forte. E o inverso também é verdadeiro, ok? Quando ele está sobrevendido aqui, ele pode ficar nessa região até os 20 aqui, por muito tempo, e cair muito o índice. Pode cair o dia todo. Aqui também, ele pode subir o dia todo. Então, os momentos principais do índice é dois momentos, né? Quer dizer, além de olhar isso aqui, eu estou olhando o preço. O pessoal gosta de falar preço, price action, tá? Né? Ação do preço, quer dizer, os momentos. Então, depois a gente vai falar um pouquinho mais, né? Em que momentos que a gente entra exatamente, que é quando cria um pivôzinho, ele está descendo, ele começa a fazer topos e fundos ascendentes, então é sinal que é a reversão, né? Estava caindo, começa a subir. E o inverso também é verdadeiro, ok? É isso. Por enquanto, esta é a parte legal de explicar nesse primeiro momento. Todas essas movimentações, o momento de entrar ou sair do trade utilizando como apoio também, ou seja, é o estocástico mais alguma coisa. Então, se eu pudesse dizer para vocês o seguinte, eu diria o seguinte, olha, se eu tiver estocástico e mais as médias, acabou, eu não preciso de mais nada, ok? As médias do que? De Fibonacci e mais o estocástico aqui, ok? Bom, se vocês olharem os meus vídeos, assistirem os meus vídeos, né, ao vivo que eu faço da operação diária do mini índice, vai descobrir que eu tenho uma tela parecida com essa daqui, tá? Eu tenho esses indicadores médios, VWAP, etc. Todas elas aqui, que a gente já comentou, já ensinou a colocar. E também o estocástico, só que quando olhar os meus vídeos, vão descobrir que eu coloquei mais algumas coisinhas. Que coisinhas são essas? Olha, eu vou vir aqui primeiro no meio do gráfico aqui. Vamos fazer o seguinte, primeiro nós vamos fazer o seguinte, vamos colocar mais um indicador aqui, ó. A gente vem indicadores, mais indicadores. E eu vou colocar a média móvel, tá? Vocês viram eu colocando aqui, na parte de cima. Tá, mas nós vamos colocar aqui, ou seja, dentro do estocástico eu vou colocar mais médias móveis. Seria, eu vou colocar aqui ó, uma de 3 períodos, ok? 3, 5, 8. Então, eu vou colocar mais uma média, que eu vou inserir aqui, que é de 8 períodos. Vou dar ok. E vou inserir mais outra média, média móvel aqui, que vai ser de 13 períodos. Vou dar ok. Ok aqui. Bom, ficou tudo entrelaçado aqui, né? Então, tá bom. E ficou tudo verdinho, né? Ok, que é a cor padrão dele, né? Então, eu vou vir aqui, essa média aqui, que é a de 3 períodos que estava aritmética, eu quero que seja exponencial. E a aparência dela, eu quero que seja branco. Dou aplicar, mudou ali, ok? Essa daqui é de 5 períodos, vou deixar ela verdinho mesmo, tá? Essa daqui é de 8 períodos. 8 períodos, que eu também vou colocar exponencial, mas a aparência dela eu vou colocar amarelo. Vou dar aplicar. Mudou aqui, ó, ok? E essa outra, um pouquinho maior,
é a de 13 períodos, que eu vou colocar ela como exponencial e vou colocar com uma corzinha diferente aqui, azul. Vou dar aplicar. Olha só, da mesma forma que eu tenho várias médias aqui em cima, só que eu não coloquei as maiores aqui. Eu tenho até maiores no que eu uso no dia a dia, ok? Mas por que que é importante eu fazer desta forma? Olha, observa que além da de 5 que estava anterior no gráfico, se eu olhar aqui, isso daqui me dá uma ideia de leque. Leque. Então, o que acontece? Toda vez que essa média não, que esse indicador, que é o estocástico, aliás, vou pegar ele aqui, porque ele é mais importante, né? Que digamos assim, é a linha K do estocástico. Hum, eu vou colocar como uma aparência de 3 aqui, aplicar. Ficar mais grossinha em relação às outras, ok? Então, o que acontece? Essa linha K é a determinante, né? Que está lá trabalhando com os históricos mais recentes, etc. A linha 5 aqui, que é 34 por 5 que eu uso, é essa aqui verdinha. Ok, mas eu quero pegar a inflexão exata, né? Então, o que acontece? Aqui, se reparar, a linha K está mais para fora e alinhadas estão as médias de 3, 5, 8 e 13. Ou seja, eu pego o momento que junta, da mesma forma que vocês já viram no gráfico, quando junta todas as médias, depois do momento que ele sai, ele inverte. Então, ele estava subindo aqui e volta a cair. Inverte tudo, tá vendo? Ó, a linha K está acima de todas, estão alinhadas, né? Aqui a média de 3, de 5, de 8 e 21. Chega uma hora que está cansado, está exausto, por isso que é um indicador de exaustão. Chega um ponto que fala assim, olha, peraí, eu tenho que voltar um pouco, nem que seja para cá, para dar continuidade. Ele volta, depois inverte de novo. Essa inflexão das médias me dá segurança maior, não só pela média de 5, mas por todas elas que estão alinhando. Então aqui, por exemplo, ele ficou enroscado. Olha, alinhou a partir daqui para cima, depois ficou enroscado aqui e saiu. E esse ponto saiu, olha só a hora que eu coloco ali, ó, tá vendo? É esse ponto aqui, ó, tá? É lógico que quando ele fez a primeira cruzamento aqui, é um ponto mais embaixo. Então, se eu já tivesse feito aqui, beleza, mas ia passar, entre aspas, em termos estocásticos, uma espécie de sufoco. Porque ele deu uma esticadinha, vou aumentar aqui em cima, ó. Deu uma esticadinha aqui, poderia vir aqui embaixo e... Não, mas a partir do momento que alinhou para cá, realmente ele vai para cima. Ah, se ele vai até esse topo aqui, depois vai voltar, olha a média de 600, aí que entra as médias, né? Vai para o 610, para aqui e volta de novo, é outra situação, tá? É isso. Do ponto de vista estocástico, tem muita coisa para mim falar, tá? Inclusive mudando os tempos gráficos, para enxergar como é que funciona os tempos gráficos aqui, ok? Eu uso muito ele no 1 minuto, tá? Quando eu acerto uma entrada ou uma reversão no minuto, ele dá uma esticada de muitos pontos, 700, 800, 1000 pontos. É assim que eu gosto de usar o estocástico. O assunto não encerra agora. É lógico que o vídeo está começando a ficar um pouco mais longo, né, de tudo que a gente já falou. Então, aqui chegamos num ponto que vocês estão com todos os indicadores que eu mais uso no meu dia a dia, ok? Eu acho que até esse ponto o vídeo ficou legal, tá bom? Pois, no próxima videoaula a gente vai voltar a falar de novo de estocástico, tá? Principalmente junto com as médias e vai tecer um pouquinho mais aprofundado o funcionamento dele, né? Juntamente com as médias, ok? E demais indicadores também que isso é importante, ok? Bom, acho que dá para ficar por aqui. E depois a gente vai continuar já a partir do estocástico e todos os outros indicadores que normalmente eu uso.
Inscreva-se no canal, comente as lives e videoaulas. Se você curtiu, dê seu like, faça críticas e dê sugestões. Ajude a melhorar o conteúdo. Divulgue e compartilhe com seus amigos. Participe!